Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Hoje é a última ministração dos dons do Espírito que nós passamos dom por dom, né? Fizemos uma ministração para cada um deles e isso nos deu muito crescimento de conhecer, pelo menos saber quais são os dons do Espírito. E hoje nós encerramos essa etapa do discipulado nível 2 com o dom de interpretação de línguas. Amém? O dom de interpretação de línguas. Quem esteve aqui na semana passada ouviu sobre o dom de variedade de línguas. Amém? O dom de variedade de línguas. E ali naquele dom de variedade de línguas nós identificamos um tipo de variedade de língua, que é a línguas para interpretação. Amém? Que eu até comentei, falei lá do francês, né? Que estava ali ouvindo e começou o pastor a falar em línguas e ele começou a entender tudo. Ficou ali pasmo, porque ele estava entendendo na sua própria língua. Amém? Então, línguas para interpretação é um tipo diferente de línguas e que também esse dom de interpretação. Amém? Então, abra comigo em 1 Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler a partir do versículo 7. Vamos ler o texto um pouco mais desde o início aqui do versículo 7 até o 11. Enquanto você abre, eu faço uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, te louvamos, Senhor, por mais um dia, Senhor, podermos estar diante da Tua presença, estar diante da Tua palavra. Senhor, a Tua palavra é quem nos fortalece, a Tua palavra é quem nos traz, Senhor, Pai amado, o conhecimento das coisas espirituais, o conhecimento daquilo que o Senhor tem preparado para a Sua igreja nesse dia de hoje, Pai. Por isso nós te pedimos, fala conosco, fala com a Tua igreja, Senhor. Pai amado, dá-nos uma unção para ouvir, uma unção para falar. Pai amado, que possamos entender e entender a relevância e a importância desse ensinamento em nossas vidas ministerial, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Senhor, fala conosco e que toda oposição, todo inimigo do Evangelho bata em retirada e caia por terra em nome do Senhor Jesus Cristo, e que essa palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada em nome de Jesus. Amém? 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 7, a palavra do Senhor diz assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém? Glória a Jesus. Então, irmãos, buscar os dons do Espírito é algo importantíssimo no contexto da igreja de Cristo. Amém? Por quê? Porque os dons, eles são ferramentas que nós recebemos do Espírito Santo para fazer a obra do Senhor. Uma igreja profética é uma igreja que vive os dons de Deus. A nossa igreja, ela não é chamada de igreja pentecostal. Amém? Quando nós demos o nome na nossa igreja, nós não chamamos ela de igreja pentecostal, nós chamamos ela de igreja cristã. Amém? Igreja cristã, Rede Acolher. Por quê? Porque nós não podemos e nós não desejamos ser partidários. Amém, irmãos? Nós não queremos ser classificados
com uma categoria de igreja, né? Quando às vezes a gente fala, você é de qual igreja? Sou da Rede Acolher, mas é pentecostal, né? Qual é a resposta que nós temos que dar? Irmão, a Bíblia é pentecostal, né? A Bíblia, ela fala dos dons do Espírito e nós vivemos a Bíblia porque somos cristãos. Então nós reconhecemos sim os dons do Espírito para os nossos dias e nós buscamos os dons do Espírito, né? Algumas vezes se manifesta um dom ou outro de revelação, numa palavra profética, né? Mas nós ainda estamos na superfície, estamos ali só na ponta do iceberg, ainda existe muito a ser cavado, muito a ser buscado e muito a ser vivido no meio profético que o Senhor preparou para a sua igreja, amém? Então nós encerramos hoje esse dom de interpretação de línguas, mas não é para que você vire a página deste assunto na sua história, não é que você vire a página desse assunto no desejo que você tem de servir a Deus, mas que você seja só apenas um começo para que você continue buscando os dons do Espírito, amém? Glória a Deus. Então nós lemos aqui os 9 dons e hoje particularmente o dom de interpretação dessas línguas. O que é o dom de interpretação? É muito fácil conceituar, né, irmãos? Não há muito segredo aqui para ser desmistificado com esse dom, porque o próprio nome já diz, interpretação de línguas. Então é um dom que trata da capacidade concedida pelo Espírito Santo para que uma pessoa ela possa transmitir o significado de uma mensagem em línguas. O significado, irmãos, é uma coisa que não é uma tradução, amém? Não é uma tradução. O significado, a interpretação é algo que vem no Espírito e a pessoa ela passa a falar profeticamente pela fé, amém, irmãos? Pela fé, porque é um dom de inspiração, não é um dom de revelação. A gente pensa muito no dom de revelação, esperando que Deus mostre algo para nós, né? A gente entende os dons como se todos os dons fossem dons de revelação, porque se Deus me fala algo, é muito fácil para mim transmitir, né? Deus me falou, eu vou transmitir. Se Deus me mostra algo, é muito fácil transmitir, porque Deus me mostrou, eu estou vendo, eu vi, eu tive uma visão no Espírito, e aí eu tenho condições de transferir para a igreja ou para uma pessoa. Porém, os dons de inspiração, eles requerem uma fé muito maior para que você deixe fluir o dom na sua vida. Porque você precisa ter fé, irmão, para abrir a sua boca e profetizar e falar a palavra inspirada. Amém? Então como que funciona esse dom de interpretação? A interpretação ela pode vir de várias maneiras, irmãos. Ela pode vir através da própria pessoa que fala em línguas, ela tem ali uma língua para interpretação, como ela pode vir também de uma outra pessoa, e geralmente vem de uma outra pessoa. Amém? Nós já tivemos uma experiência lá na igreja da Tenda da Glória, né, que nós estivemos lá um domingo de manhã, e tinha um pastor e uma missionária, né, que na Assembleia de Deus, assim, nessas igrejinhas assim mais, né, pentecostais, eles não, dificilmente ungem pastoras, né, então geralmente a pastora é missionária, né? Eu não vou querer mandar a minha esposa em missões, amém, irmão? Só se eu for junto, aleluia, só se eu for junto. Então a minha esposa ela é uma pastora mesmo, né? E a gente crê nisso, por isso nós colocamos as mãos para consagrá-la ao Senhor. Mas essa missionária, ela tinha esse dom de interpretação de línguas, e eu achei muito tremendo, porque o marido começou a falar em línguas para a interpretação, e ela começou ali a profetizar, falar pela fé. Aquela inspiração começou a fluir e aí ela falava uma palavra, ali ele falava em línguas e ela falava em português, ele falava em línguas e ela falava em português, e aquilo trouxe muita edificação para aquela pessoa que estava sendo ministrada.
Então, irmãos, o dom de interpretação de línguas, ele não é um dom de profecia, amém? Não é o dom de profecia. A profecia você não precisa de línguas. Você é inspirado, principalmente quando você está anunciando a palavra do Senhor, né? O dom de profecia, ele é um dom de inspiração. Ele pode trazer revelação, claro, irmãos. Não é porque é inspiração que não vai trazer uma revelação. Pode sim, eu posso receber uma revelação e inspirada por Deus, amém? E isso acontece muitas vezes, principalmente quando nós estamos orando também, né? Quando nós estamos orando por alguém e nós temos esse dom de profecia, geralmente esse dom ele se manifesta numa oração. Quando nós estamos ali com uma palavra de oração orando, aquilo que a pessoa vive, mas você nem sabe, você não está tendo revelação nenhuma, você não está sendo mostrado para você, mas naquela inspiração do Senhor, você está podendo falar algo profeticamente, pela fé, amém, irmãos? A fé, ela precisa estar presente o tempo todo. Glória a Deus. Então, o primeiro ponto aqui, irmãos, é que é a necessidade do dom de interpretação na igreja. A igreja, ela necessita desse dom, né? Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 5, a palavra do Senhor diz assim: e eu quero que todos vós faleis em línguas. Ué, não é só os pastores que tem que falar em línguas? Não? Não é só os obreiros que tem que falar em línguas? Não é só os levitas que tem que falar em línguas? Não é assim que está aí na tua Bíblia? Você está comigo aí, irmãos? Capítulo 14, versículo 5. Ele está falando o quê? Eu quero que todos vós faleis em línguas. Todos vós faleis em línguas. Essa era um desejo do apóstolo Paulo para a igreja de Corinto. Aí ele diz assim: mas muito mais que profetizeis, porque aquele que profetiza é maior do que em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Então não adianta, imagina se eu estiver aqui pregando e eu começar a falar em línguas durante 40 minutos, amém? O que seria dos irmãos? Os irmãos iam ficar olhando, observando, né? Eu estaria ali falando em línguas durante 40 minutos. Uns iam cochilar, outros iam talvez entrar no Pentecoste, no reteté, como diz por aí, né? Mas não teria nenhuma edificação. Então aqui o apóstolo Paulo, ele diz que as línguas, elas precisam existir, mas precisa existir também a interpretação dessas línguas, para que haja essa edificação que tanto nós precisamos, amém? Nós precisamos, irmão, nós precisamos de uma palavra profética, nós precisamos que Deus traga às vezes um profeta aqui para falar algo da parte de Deus, para nós nos animarmos, para nós nos incentivarmos, né? Porque a palavra profética, a Bíblia diz que quando não há profecia, o povo se corrompe, irmãos. Nós precisamos, buscar o profético, nós precisamos buscar o sobrenatural, nós precisamos ativar isso em nós. Mas como, irmãos? Buscando em santidade, buscando e desejando isso em Deus. Fala: Senhor, eu quero viver os dons do Espírito, eu estou aprendendo sobre os dons, mas eu quero viver os dons do Espírito, porque não basta a gente só passar aqui pela teoria, irmãos. Nós precisamos viver o sobrenatural de Deus, porque senão, irmãos, vai ser uma igreja muito chata, né? Vai ser uma igreja muito calminha, vai ser uma igreja muito normal, uma igreja muito natural. Vamos abrir então um instituto teológico. Não, irmãos, nós somos uma igreja de Deus, nós adoramos aquele que reina, nós adoramos aquele que dá os dons do Espírito, nós adoramos aquele que está no meio de nós, aquele que nos visita, aquele que nos traz alegria, aqueles que nos mostram o poder de Deus. Nós precisamos viver o poder de Deus, amém?
A nossa igreja, ela está alicerçada sobre a palavra, mas nós também precisamos viver esse profético em nome de Jesus. Em 1 Coríntios, capítulo 14, no versículo 27 e 28 diz assim: e se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2, quanto muito 3, e um por sua vez, e que haja intérprete. Amém? Versículo 28, mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Então, o dom de línguas, ele precisa, o dom de línguas no contexto da igreja, no contexto público, não naquele contexto da individual, devocional, né? Línguas para edificação, né? Quando você se edifica a si próprio, né? Mas no contexto da igreja, nós precisamos buscar também esse dom de interpretação, né? E como eu disse aqui, né? Na semana passada, faz muito tempo que eu tenho pedido para Deus que dê esse dom de interpretação para a nossa pastora Renata, né? E eu não sei se ela entendeu muito bem esse mistério, né? E já não é de hoje, há muito tempo, já desde o comecinho da igreja que a gente tem falado sobre dons, eu tenho pedido para Deus, para que Deus traga esse dom sobre ela. Não sei porquê, fala assim, não tem uma explicação, não sei, eu senti o desejo de pedir, comecei a pedir, e entendo que isso está sobre ela, porque nós tivemos aqui uma experiência que eu já contei, né, irmãos? E se ela ali tivesse realmente se prontificado, aberto a boca pela fé, na inspiração que Deus estava dando para ela talvez ela ia entrar num mistério ali de interpretação tão grande que até ela ia se surpreender, né? Mas aí ela se calou, ela se retraiu, e depois ela começou a conversar com a irmã e começou a praticamente falar tudo aquilo que Deus estava trazendo para ela de inspiração naquele momento que eu estava orando, amém? Glória a Deus. Então, que haja quem interprete. Versículo 13 da primeira carta de Coríntios, no capítulo 14, ele diz assim: por isso, o que fala em língua desconhecida, ore para que possa interpretar. Amém? Aquele que fala em língua desconhecida, ore para que a possa interpretar. Então, se você não tem fé para isso, né, para pedir para você, peça para alguém, como eu fiz, né? Peça para alguém, né? Se eu oro em línguas, mas que Deus abençoe a minha esposa e que dê esse dom para ela, para que ela possa interpretar, para que se um dia a gente estiver em algum lugar, em alguma igreja, em algum lugar, no monte, e ela vai estar sempre do meu lado, se Deus me desse essa língua para interpretação, ela vai poder ali trazer edificação aonde quer que nós estejamos. Então, por isso que eu pedi para ela, mas nós podemos pedir para nós também, amém? Irmãos, o dom de interpretação de línguas, ele não é somente para o ministério público. Talvez poucas pessoas já tenham falado isso. O dom de interpretação de línguas, ele também é para a sua vida de oração. Também pode ser uma interpretação para você mesmo, né? Uma vez aconteceu isso comigo, porque nós precisamos entender uma coisa: Deus, ele pode usar qual dom Ele quiser nas nossas vidas, no momento que Ele quiser, amém, irmãos? Não necessariamente aquela mula, né, a jumenta de Balaão, ela continuou falando hebraico depois que teve aquela experiência com o anjo, né, irmãos? Você lembra dessa passagem bíblica? Balaão está lá com a sua mulinha, indo profetizar contra o povo de Israel, e de repente Deus abriu os olhos da mula, os olhos espirituais da jumenta, e ela viu o anjo com uma espada na mão, e ela travou, ela falou, eu não vou passar por isso, não falou nada, né? Ela ficou travada ali, né? E aquele profeta, o Balaão, que estava em desobediência, começou a espancar ela. Aí aquela jumenta, irmãos, ela recebeu um dom de Deus ali naquele momento, para falar com o profeta. A jumenta virou para o profeta e falou assim: mas por que você está me espancando? Eu sempre te servi.
E aquele profeta nem se espantou da jumenta começar a falar em hebraico com ele, né? Porque eu enfatizo, né? Hebraico, porque é uma língua extremamente difícil, amém, irmãos? A jumenta começou a falar em hebraico ali com ele, e ele falou, cala a boca, ainda mandou a jumenta calar a boca. E aí, Deus estava dando ali o livramento, né? E depois Deus mostrou para o profeta ali, ele viu também o anjo, e ali ele louvou a Deus que deu o livramento, porque se aquela mula não desviasse o caminho, ele ia direto para a morte, porque o anjo estava ali obstinado a ceifar a vida daquele homem cruel, amém? Era um profeta mau, Balaão. Mas depois esse dom, eu creio que, né, não foi mais utilizado por Deus através daquela jumenta, né? Aí nem tampouco aquela jumenta abriu uma escola de jumentas proféticas, né? Para ensinar hebraico para todas elas, né? Aramaico talvez, né? Não, irmãos. Então Deus, ele pode nos usar em quaisquer dons que ele quiser. Então muitas vezes você não tem o dom, mas quando a pessoa tem o dom é diferente, irmão. Que nem eu estou falando aqui do dom de interpretação na vida de oração. Deus já fez isso comigo, eu já vivi essa experiência uma única vez. Eu estava sozinho orando, e ali eu orando em línguas, e ali de repente eu comecei a orar em línguas, e era como se eu comecei a orar em línguas, e eu comecei a orar em português. Eu comecei a falar palavras em português e palavras em línguas estranhas. E ali eu entendo que aquilo aconteceu na minha vida para que Deus me mostrasse que aquilo que eu estava falando com Deus era aquilo que Deus estava recebendo, sabe? Eu tinha que ter um entendimento daquilo que eu estava orando. Amém? Então, em 1 Coríntios 14, no versículo 14 e 15, ele diz assim: Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. O que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Então, nem todos possuem o dom de interpretação para ser usado no ministério público, mas às vezes Deus pode usar esse dom na sua vida para você mesmo. Enquanto você estiver ali no seu cantinho, na sua oração em línguas, no seu devocional, e Deus pode trazer aí uma interpretação. Existe um aspecto íntimo nesse dom, e é muito importante para a frutificação da alma. Amém, irmãos? Existe frutificação também para nosso interior, o nosso entendimento, a nossa compreensão. Porque quando nós falamos em línguas, nós falamos em mistérios com Deus. Amém? Nós não entendemos, ninguém entende, mas nós estamos falando em mistérios com Deus. Amém? E o último ponto aqui, hoje é uma mensagem bem curtinha, porque não tem muito o que falar sobre esse tema. Nós não podemos ficar aqui também, como diz por aí, enfeitando o pavão. Amém? Nós não podemos aqui ficar aqui falando muitas coisas que a Bíblia não nos traz muitas informações sobre esses dons. Nós não estamos aqui fazendo doutrina baseado em experiências. Amém, irmãos? O nosso discipulado, ele não é um discipulado focado em experiência. Nós estamos aqui focados na palavra. Então nós temos aqui pouco conteúdo bíblico, tanto é que nós não encontramos nenhuma experiência ali de algum apóstolo narrado nas cartas de Paulo ou no livro de Atos, falando que ali houve essa interpretação de línguas. Nós não encontramos nenhum texto que nos dá essa direção, mas nós encontramos aqui todos esses textos de 1 Coríntios falando sobre essa questão da interpretação das línguas, e isso nos basta, né, irmão? Essa referência para nós já é embasamento que o poder de Deus, ele está sobre a vida da igreja, amém? E cabe a nós buscarmos. Então, irmãos, o último ponto é que essas manifestações espirituais, elas devem ser julgadas. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 21, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21,
Glória a Deus. A palavra, ela diz assim, todos acharam? Estou ouvindo Bíblias folheando. 1 Tessalonicenses, amém? Mas pastor, por que a Bíblia tem tantos nomes difíceis, né, de falar? Deuteronômio, né? Tem tantos nomes difíceis, porque aqui no caso era o nome de uma cidade chamada Tessalônica. Então o apóstolo Paulo, ele estava escrevendo uma carta para os irmãos que estavam reunidos na igreja em Tessalônica. Então eram os Tessalonicenses, amém? Glória a Deus. Primeira carta, porque tinham duas, né? Então a primeira carta é versículo 5, capítulo 5, versículo 21. Ele diz assim: examinai tudo. Examinai tudo. Aqui o contexto é profético, amém, irmãos? Se você pegar uns versículos antes lá, ele vai falar: não desprezei as profecias, não extingais o Espírito. E aí ele fala: examinai tudo, retém o bem, o que é bom. Retém o que é bom. Retém o bem aqui na minha tradução. Retém o que é bom. Então, irmãos, nós devemos julgar também as interpretações, assim como nós devemos julgar as profecias. Nós devemos julgar também as interpretações. Não devemos julgar o profeta e nem o intérprete. Amém, irmãos? Você não tem que julgar a pessoa que está trazendo aquela palavra profética. Você precisa julgar a palavra que está sendo entregue. Amém? Por quê, pastor? Então nem toda palavra que vem de Deus é de Deus? Não, irmãos, não é isso. A palavra nos dá esse direcionamento. Por quê? Porque às vezes, irmão, a palavra ela vem condicionalmente. Amém? A palavra ela vem de maneira condicional. E nós precisamos, às vezes, tomar posse. Nós precisamos de nos posicionar em algumas situações para poder receber aquela palavra. Nem toda palavra vai se cumprir cabalmente. Muitas coisas são condicionais. E algumas palavras também, irmão, nós precisamos tomar cuidado. Porque a fonte da água, ela é pura, né, irmãos? Se você ir lá na fonte da água, ela vai ser sempre pura. Mas o cano, ele pode conter alguma ferrugem, amém, irmãos? E essa ferrugem, ela pode contaminar o cano. Ela pode contaminar a água, né? Então, por isso que aqui a Bíblia nos alerta para que tenhamos esse espírito de discernimento, né? Olha, veio uma palavra de interpretação de línguas na minha vida, mas eu retive o que é bom para mim, amém, irmãos? Eu retive o que veio para a minha vida, o que testificou no meu coração, e não tudo aquilo que foi dito. Ah, mas pastor, é difícil isso, né? A gente precisa ter muito Deus para fazer isso. Não, irmãos. As palavras proféticas, quando vem de Deus, irmão, vem para confirmar aquilo que já está no teu coração, né? Se você tem comunhão com Deus, Deus já está falando no seu coração há muito tempo. Deus já está te mostrando, Deus já está te direcionando. E às vezes vem a palavra profética para que você possa, ficar feliz. Você fala: puxa, obrigado, Senhor, né, por mais essa confirmação, né, daquilo que você já tem no seu coração. Então é importante que eu e você, seguindo essa orientação bíblica, examinai tudo, retém o que é bom. Aceitar o julgamento, mas não de qualquer pessoa, amém, irmão? Se você está na condição de intérprete da palavra, você também não pode aceitar o julgamento de qualquer pessoa. Você precisa olhar as pessoas, né? Pela árvore conhecereis o fruto, né? Então você tem que saber aquela pessoa que está cheia do Espírito Santo, né? Uma pessoa que está sensível ali ao Espírito, e dizer: o que você falou. Por isso que quando às vezes vem alguém de fora e a pessoa começa a entregar alguma coisa, eu fico muito atento, né? Eu fico muito atento com aquilo que está sendo dito, porque se tiver alguma coisa que não condiz com a realidade, eu preciso depois, tratar essa pessoa para que ela retenha o que é bom e não
e não tudo aquilo que foi dito, né? Teve uma vez uma situação, só para a gente finalizar, não foi bem curtinha essa mensagem, bem curtinha, meia hora é bem curtinha, né? A gente está acostumado com 40, 50 minutos, né? 30 minutos é uma palavra abençoada. E uma irmã, ela chegou assim para mim e falou assim, olha, veio chorando para mim, falou, olha, eu preciso, veio uma palavra lá de um profeta dizendo que minha mãe vai morrer. Minha mãe vai morrer. Eu falei, vixe, né? E agora, né? Veio a palavra dizendo, né? E ela tinha um problema lá renal, não sei, ela ia fazer uma cirurgia, e aí o profeta falou, arruma a sua casa, né, que certamente morrerás e não viverás. E eu falei, meu Deus, aí eu falei, vamos lá para a história do próprio Ezequias, né, do rei Ezequias, que ele recebeu uma palavra do profeta, e aí o que ele fez? Ele buscou a Deus, ele chorou, ele se arrependeu, ele orou, e o próprio profeta teve que voltar depois com uma nova palavra dizendo, olha, porque você orou, porque você se arrependeu, Deus ouviu as suas orações, e o Senhor está te acrescentando mais 15 anos. Para quem ia morrer, ter mais 15 anos de vida é uma bênção muito grande de alguém que buscou ao Senhor. Irmãos, já se passaram muitos anos e até hoje eu não tive a notícia que a mãe dessa moça faleceu, amém, irmãos? Ela não faleceu. Então é muito complicado, né? A gente ouvir palavras proféticas de interpretação, seja de interpretação, seja de profecia, de maneira de não examinar, né? de não crítica, uma palavra, você tem que ter o seu coração um pouco cauteloso com uma palavra profética que seja liberado sobre a sua vida, amém? Glória a Deus, porque irmão, já recebi tanto passaporte, irmão, é sério, irmãos, eu vejo o irmão atravessando os oceanos, eu vejo o irmão fazendo uma viagem. Irmãos, até hoje eu nunca saí aqui, né? Não sei, irmão, mas... A gente viaja pro Taboão, a gente viaja pra Brasileira. É verdade, irmão, eu preciso de um avião, né, irmão? Preciso pegar um avião lá no campo de Marte, descer lá no, né? Aleluia. Mas amém, irmãos, um dia que se cumpra, né? Se cumprir, irmãos, a gente não precisa ir para longe para fazer missão, não, irmãos. A gente tem a Brasilândia inteira para fazer missão. A gente tem o Elisa Maria inteiro para fazer missão, né? A gente tem o Taboão da Serra inteiro para fazer missão. Então, quando nós estivermos com o Ministério de Missões, nós vamos trazer missionários para fazer missão aqui, amém, irmãos? Nós vamos trazer missionários de outros países para entrar aqui no Elisa Maria para evangelizar. Aí eu quero ver. Aleluia. Amém, irmãos? Então, para encerrar, Marcos capítulo 9, versículo 23. Irmãos, todos esses 9 dons que nós estudamos, eles precisam ser operados pela fé. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 23. Marcos 9, 23. O Senhor Jesus, Ele nos dá a chave, irmãos. Ele nos dá a receita para tudo isso. Falar sobre dons é muito bonito, mas muitas vezes nós já temos dons e nós não usamos. Nós já temos dons e nós nos retraímos quando Deus quer nos usar. E aí vem aquela típica palavra: isso é coisa da minha cabeça. Eu acho que isso é coisa da minha cabeça. Estou ficando doido. Não, irmão, você não está ficando doida, não. Você está espiritual, você está buscando as coisas espirituais. Você precisa ter fé para fluir nas coisas espirituais. Porque se você não tiver fé para fluir, não adianta você pedir a Deus: Deus, me dá o dom de cura. Mas você não aguenta ver sangue, irmão. Você vê sangue e desmaia. Como você está pedindo dom de cura para Deus? Se Deus te der o dom de cura, Ele vai te enfiar nos hospitais, Ele vai te enfiar aí no SUS da vida, né? Lugares aí, Hospital do Câncer. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de visitar o Hospital do Câncer, mas é um negócio terrível, irmãos.
Nós tivemos uma experiência assim que ficou marcada na minha história. Uma senhora assim, talvez da idade da minha mãe, até mais nova, em fase terminal assim já, sabe? Já estava já num lugar mais isolado, fase terminal, e nós fomos lá visitá-la, e ali a gente fez uma oração com ela, perguntou se ela acreditava em Deus, ela dizia que acreditava, e ela estava assim, numa felicidade, irmãos. Ela estava assim rindo, ela estava assim eufórica, ela estava alegre, sabe por quê? Porque ela estava conseguindo mexer o seu braço. Porque o câncer na fase terminal é um negócio terrível, né? E ela já não tinha, ela era tanta dor, ela já estava tão dopada de morfina o tempo todo, que ela estava conseguindo, ela falava: olha, pastor, eu consigo mexer o braço. A alegria que ela estava por ter mexido no braço, né? Então aqui Jesus, ele nos fala que tudo é possível ao que crer. E Jesus disse-lhes: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Amém? Você crê, irmão? Você está disposto a crer? Você está disposto a acreditar e não duvidar? Você está disposto a romper as barreiras da tua razão para viver o sobrenatural de Deus? Então dê uma linda salva de palmas ao Senhor, e que Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus.